Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Amém. Deus seja louvado, seja bem-vindo à casa do Pai. Essa não é só a minha casa, mas também é a sua casa. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite para a gente orar, né? Darmos início com essa oração de adoração ao Senhor, louvando e agradecendo a Ele nesse momento tão precioso. Vamos realmente entrar por suas portas, né? Com ações de graça e nos seus atos com hinos de louvor, amém? Faça a sua oração nesse momento, curve a sua cabeça, ergue os seus braços, adore o Senhor nesse momento de oração também. Deus, nós queremos te agradecer. Queremos, ó Deus, render a Ti o nosso coração, a nossa adoração, a nossa vida a Ti nesse momento, Pai. Clamamos pela Tua presença no nosso meio. Clamamos, ó Deus, pelo Teu agir nas nossas vidas e no nosso coração. Clamamos pela revelação do Teu Espírito em nós, Pai. Que nessa noite o Teu Espírito tenha liberdade de agir neste lugar. O Teu Espírito tenha liberdade de agir no nosso meio, através dos louvores, através da palavra que vai ser ministrada. Senhor, em nome de Jesus, fica à vontade entre nós. Nós bendizemos a Ti, reconhecemos a Tua grandeza, a Tua soberania neste lugar, porque não há outro Deus além de Ti. Nós Te bendizemos, nós Te adoramos, nós entronizamos o Teu santo nome no Teu templo. Deus, no templo também que é o nosso corpo. Seja adorado neste lugar em nome de Jesus. Aleluia. Ainda não sente. Pega a sua Bíblia e abra aí no capítulo 9 do Evangelho de João. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos. Capítulo 9 do Evangelho de João. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Meus amados, esse capítulo todo vai relatar a história desse cego, né? Logo depois ele foi chamado ali na sinagoga para ser interrogado por conta do milagre que o Senhor fez, né? Jesus ali vai estar curando ele para que o nome de Deus seja glorificado. Então o capítulo todo vai relatar mais esse milagre de Jesus. E a pergunta é: quem pecou? Muitas vezes nós temos associado os nossos dias difíceis a algum tipo de pecado. A gente vê isso também na história de Jó. Os amigos de Jó acabam culpando a ele, culpando aquilo que ele está passando por algum pecado que Jó não confessou. Mas Jesus nessa noite ele quer desconstruir essa teologia errada, né? Ele não deseja isso. Não é o nosso pecado que consequentemente vai fazer com que os nossos dias sejam maus. Aquele ditado que diz: aqui se faz, aqui se planta, aqui se colhe, né? Enfim, muita gente já ouviu falar disso, mas com essa teologia ela não funciona com Jesus. Ele mesmo falou aqui, né? E ninguém pecou, nem o pai, nem ele, mas essa enfermidade veio para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Jesus seja glorificado. Então, a vontade de Deus realmente é contrariar essa teologia. E o que Ele quer fazer conosco nessa noite é se revelar a cada um de nós. Ele quer remover todo esse entendimento errado que nós temos acerca de Deus, de quem Deus é e do que Ele faz por nós. Para isso, você esteja aberto nessa noite, para receber a revelação de Deus para você. E você esteja com seu coração aberto para receber a revelação de Deus diária, porque todos os dias Deus quer estar conosco, né? Independente do que nós estivermos fazendo,
Independente se a gente está lavando uma louça, varrendo uma casa, no nosso trabalho, Deus quer se revelar a nós. Porque Ele é esse Pai que acompanha, esse Pai que cuida, esse Pai que está ali próximo de nós, que nos cerca e não nos abandona. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Vamos render a Ele louvores, adoração, porque Ele é digno. Enche-me do teu poder.
do 35 ao 38, a palavra de Deus fala o seguinte: ouvindo Jesus o que tinha ouvindo Jesus que o tinham expulsado, ele está falando, né, do cego que foi expulso da sinagoga. Então, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Esse capítulo ele é dividido em 3 partes. O primeiro momento, né, foi o milagre que Jesus fez ali na vida daquele homem. O segundo foi o testemunho dele, que ele deu ali para os fariseus que o interrogaram na sinagoga. E o terceiro foi exatamente isso que a gente acabou de ler, a plena revelação que ele teve de Jesus na vida dele. Aquele cego, ele foi curado milagrosamente por quem intitulavam pecador. Os fariseus, eles chamavam Jesus de pecador. E mesmo assim, com ousadia, ele testemunhou não só uma vez. Ele foi interrogado várias vezes. E a última vez é tão interessante que ele disse: ele é pecador? Eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Né? Deus, ele não nos abandona naquele dia mau. Né? Esse cego, ele recebeu a revelação de quem é Jesus. E a partir desse momento, Jesus diz: olha, sou eu aqui que está vendo aqui na tua frente. Ele passa ali a adorar a Jesus, né? Com a sua vida, com o seu ser, com a sua cura, né? Ele louva o nome de Deus naquele momento. Então você também pode adorar a Ele nesse momento com seus dízimos e ofertas. Senhor, nós abrimos nossos olhos nesse momento. Abra
te louvamos pela tua fidelidade com a tua casa, nós te louvamos pela tua fidelidade, ó Deus, nos dízimos e nas ofertas. Mas nessa noite a nossa oração é: abra os olhos do nosso coração, abra os olhos, os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos, para que a tua palavra realmente venha penetrar o mais profundo do nosso ser e fazer morada dentro de nós. Abençoe este culto, abençoe cada momento que vai estar acontecendo agora, e que realmente a presença do teu Espírito Santo faça a diferença no nosso meio e esteja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar o presbítero Alceri, que vai estar trazendo a palavra do Senhor para nós essa noite. Deus, vamos estarmos aqui. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe de forma rica, poderosa, como Ele tem feito. Convido você a abrir a palavra de Deus aí no livro do Evangelho de Mateus, capítulo número 3. Nós vamos capítulo número 3, do versículo 1 ao versículo 12. Mateus capítulo número 3, do versículo 1 ao versículo 12, vamos estar lendo uma passagem bastante conhecida. Eu convido os irmãos a, após ler, se você deixar sua Bíblia aberta, que aí nós vamos estar buscando aprender algo da parte de Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este eu referi por intermédio do profeta Isaías: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor e evitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Tendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer de vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias eu sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, a fim de limpar completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo em vez de figura de ferro. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos nós diante de Ti. Nós reverenciamos, nos curvamos, nos dobramos diante de Ti, Senhor. Reconhecendo que Tu és Deus. Senhor, a Tua palavra é aquela que nos guia. Tu tens nos falado que quando nós, por algum motivo, viermos a nos desviar para a esquerda ou para a direita, Senhor, ouviremos a voz do Teu Espírito atrás de nós dizendo: este é o caminho. Não que nessa noite nos fale, que nos guie,
toda a verdade de Deus. Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração nesta noite. Tua ministração. Fala conosco. Nos abençoe. Em nome do amor de Jesus. Amém. Amém, amados. Graças a Deus. É bom estarmos com Deus e é bom estarmos juntos. Não estamos todos, até porque ainda não temos essa possibilidade, mas estamos nós aqui para adorar ao Senhor e isso é maravilhoso. Amados, estamos nós aqui diante de um texto em que fala deste homem que foi o precursor e foi aquele que veio aplainar os caminhos do Senhor Jesus. E é interessante que essa passagem, toda ela descreve o ministério de João Batista. E este ministério, irmãos, merece toda nossa atenção, ou uma atenção especial, porque poucos pregadores tiveram ou têm êxito tão notáveis como teve João Batista. Se você ver aí no capítulo 3, se você virar a página aí no capítulo 3, no versículo 5, a Bíblia falando sobre isso, só você virar a página aí, diz assim, Jesus diz, ele, capítulo 3, versículo 5, ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos um pouco de tempo com a sua luz. Então, João Batista, querido, amados irmãos, ele foi notável e nenhum outro pregador jamais recebeu tão grandes elogios da parte do cabeça da igreja, que é Jesus. Jesus chamou João Batista, como acabamos de ver, de uma lâmpada que ardia e alumiava. Alguém já disse falando sobre essa questão de ministrar, de ser luz e ser calor. E tem pessoas que às vezes têm muita luz, mas pouco calor. Outros têm muito calor e pouca luz. Quando falamos de luz, falamos de base, de conhecimento. Quando falamos de calor, falamos do fervor espiritual da vida piedosa. Então, qual deve ser o nosso alvo, qual é o nosso objetivo? O equilíbrio. Todos nós temos que buscarmos sermos luz e ao mesmo tempo também termos calor e luz. Falando sobre isso, o apóstolo Pedro diz, antes crescei na graça e no conhecimento. Graça e conhecimento. Conhecimento e fervor. Luz e calor. Então, queridos, Jesus, como grande supervisor de nossas almas, ele declarou sobre João Batista. Ele disse assim, que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João. Ele está lá no capítulo 11 de Mateus, versículo 11. Mas Jesus disse que o reino celestial, o menor dos entes celestiais, é maior do que João Batista. Então, queridos, veja bem, João Batista foi, de fato, teve assim um ministério abençoado, resultados abençoados, e nessa noite, assim, nessa passagem que nós lemos, eu gostaria que nós, tendo em vista ser ele um exemplo para nós buscarmos algumas características desse ministério, nós buscarmos tirar dessa passagem algumas características que devem existir em nossa vida como cristãos na pessoa de Jesus, amém? Porque João Batista, ele foi um profeta esclarecedor. Então, se você quiser botar um título assim, João Batista, um profeta esclarecedor, e essa passagem vai mostrar que essas características de João mostrou que ele assim o era. Então, amados, veja bem, a primeira característica do ministério de João Batista foi que João falava de uma forma clara a respeito do pecado. Veja aí no versículo 1, versículo 2, aí você está com sua Bíblia aberta, diz assim, ó, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e o discurso e a pregação de João Batista era essa: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então veja bem, querido, João Batista, ele falava da absoluta necessidade
de arrependimento. Antes que alguém possa ser salvo, ela precisa trilhar pelo caminho do arrependimento. E João falava disso de uma forma clara. E é bem interessante que alguém comentando sobre essa questão do arrependimento, alguém falou assim, e eu achei bastante interessante, que o arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. Amém, amados? É verdade. A pregação de João Batista, a pregação de Jesus e a pregação dos apóstolos foi esta: arrependei-vos. A palavra arrependimento, irmãos, na língua grega, ela abrange 3 áreas vitais da vida. A primeira é na área da mente. Arrependimento, portanto, é reconhecer intelectualmente o erro praticado. É o primeiro aspecto. O segundo aspecto, na área que é vital sobre arrependimento, irmãos, é que é na área da emoção. O arrependimento é tristeza, segundo Deus, para a vida. E a terceira área vital sobre o arrependimento é a área da vontade. Arrependimento é dar meia volta e retornar ao caminho da sensatez. Então, veja bem, João Batista, ele foi um profeta esclarecedor, porque ele falou claramente sobre o pecado. É interessante, queridos, que João falava da necessidade e anunciava que as pessoas deveriam se arrepender e deveriam produzir frutos dignos de arrependimento. Veja o versículo 8 aí, a passagem que nós lemos. Versículo 8, João Batista disse assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, João Batista, queridos, advertia que as pessoas nunca deveriam depender dos seus próprios méritos exteriores, ou da união externa com algumas igrejas, ou até mesmo com a religião. Veja o versículo 9 aí, ele diz assim: e não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão. O que significa isso? Veja bem, João Batista começou a me pregar, e a quem João estava pregando, amados? Estava pregando ao povo judeu. O povo que se dizia detentores da bênção e herdeiros da promessa através de Abraão. E aí João Batista está dizendo: olha, vocês precisam se arrepender. João Batista, irmãos, era um pregador reformado. João Batista era um calvinista antes de João Batista ou Calvino nascer. Porque ele começa a falar o que todos nós devemos falar. A necessidade que as pessoas têm e precisam se arrepender de seus pecados. Porque todos pecaram. Os instituídos estão da graça e da glória de Deus. Então João Batista estava dizendo assim: olha, vocês não venham, escribas, fariseus, serem batizados por mim aqui, achando que vocês sim têm atos merecedores, têm méritos próprios, que vocês fazem parte da religião judaica, que vocês dizem que tem por pai a Abraão. Mas eu quero dizer para vocês que destas pedras aqui, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então João Batista, queridos, ele falava de uma forma clara, enfática, que eles precisavam passar por este caminho, que é o caminho do arrependimento. Porque as pessoas, amados, elas são religiosas, elas criam para si os seus ídolos e confiam nesses ídolos, e portanto temos que ter cuidado. O Salmo 115 diz assim: mas o nosso Deus está nos céus, que fez tudo o que ele apraz. Os ídolos deles são a prata, o ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Semelhante a eles sejam os que fazem, todos os que neles confiam. As pessoas fazem Deus para si, com essas características aqui, de pau, de pedra, de ouro, e colocam a sua confiança nesses deuses.
João aqui está dizendo, olha, há uma necessidade do verdadeiro arrependimento. Mas João estava também falando ali, amados, a todos os seus ouvintes ali, multidões, que todos afluíam para ouvir essa mensagem dura de João Batista. Mas quando ele falava ao povo judeu, ele também disse assim, como disse Paulo lá em Romanos capítulo 10, olha, a minha oração por Israel, pelo povo judeu é que eles se salvem, porque eu dou testemunho que eles têm sempre Deus, entretanto sem entendimento. Quantas pessoas você conhece tem zelo pela religião, tem zelo por uma religiosidade, mas é um zelo sem entendimento, porque o verdadeiro entendimento, amados, está pautado aqui nas Escrituras Sagradas. Então, queridos irmãos, o arrependimento tem sido considerado de maneira cada vez mais um ato único, distanciado de uma vida piedosa do crente. Então, nós temos que aprender uma coisa, irmãos: o arrependimento não deve ser uma única vez. Eu preciso me arrepender para ser salvo, mas eu preciso também continuar me arrependendo diariamente dos meus pecados para continuar salvo. Amém? Então, João Batista, ele foi o profeta esclarecedor, no primeiro ponto. Ele tem essa característica porque ele falava claramente sobre o pecado. O texto nos mostra isso. Segunda coisa, como característica desse homem de Deus, que foi abençoado, que teve êxito, que teve elogios, cabeça da igreja, que foi Jesus. A segunda característica foi que João falou a respeito de nosso Senhor Jesus. Amém? Ou seja, João Batista tinha uma mensagem cristocêntrica, em que Cristo era o centro. João Batista, meus irmãos, ele não falou de coisas triviais, ele não falou do positivismo, ele não falou, enfim, da prosperidade, essa mensagem que de repente massageia nosso ego, que nos faz nos sentir melhor, pelo distante. Não, ele falou de Cristo. Amém, amados? Ele falou de Cristo. E quando eu disse que João Batista era reformado, é porque ele começou falando sobre a depravação total, né? Quando fala de pecado, de arrependimento, da depravação total. E aqui, amados, veja o versículo 11 que é João Batista disse aqui no nosso texto. Lemos, capítulo 3 de Mateus, versículo 11. Mas eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de desatar. Então João Batista ele falou de alguém mais poderoso do que ele, e esse alguém viria em breve, e que esse alguém estaria entre eles. Claro que era Jesus, né, irmãos? João Batista estava consciente que ele era servo, e que esse que viria era rei, era Senhor. João Batista, irmãos, ele realizou naquele momento o batismo de águas, algo externo, mas ele disse: olha, vai vir um mais poderoso do que eu, e esse vai realizar o batismo espiritual, o batismo do Espírito e do fogo, como diz o versículo 11. Alguém cuja as alparcas eu não sou digno de desatar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém, irmãos? João Batista está dizendo, irmãos, que ele viria e tiraria os pecados, e que algum dia haveria de voltar para julgar o mundo com poder. Quero dizer para vocês que esse batismo aqui, com o Espírito Santo e com fogo, está falando de salvação e está falando de juízo. O texto nos ensina isso. Fogo aqui no contexto, irmãos, é juízo. João Batista estava dizendo: olha, vai chegar um é mais poderoso do que eu, que vai trazer salvação, mas vai trazer também condenação. Amém, irmãos? Então João Batista tinha uma mensagem cristocêntrica. Cristo estava no centro. Foi a segunda característica desse profeta esclarecedor. A terceira característica que a gente vê aqui no texto, amados irmãos, é que João Batista ele se manifestou claramente a respeito de uma pessoa muito importante. Se não fosse ela, você não estaria aqui.
Sabe quem é essa pessoa? O Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém, amados? Amém. Se não fosse o Espírito Santo, você não estaria. Você está aqui, não foi porque você ouviu alguém eloquente, alguém que fala bonito, alguém que te convenceu. Não. Você está aqui porque o Espírito Santo trabalhou na sua vida. O Espírito Santo te convenceu e te fez crer em Jesus. Perceber que você estava morto em seus delitos e pecados. Foi tudo obra do Espírito Santo. Então a terceira característica de João Batista foi que ele falou claramente a respeito do Espírito Santo. Justamente nesse versículo 11, quando ele diz assim, ó, ele vos batizará com o Espírito Santo. Então veja bem, amados, ele ensinou que o ofício especial do Senhor Jesus é conferir o Espírito Santo aos homens. Amém, amados? Então veja bem, nós devemos compreender, irmãos, que o perdão dos nossos pecados não é a única coisa necessária para a salvação, não. Ainda há uma outra coisa: o batismo de nossos corações por parte do Espírito Santo. Amém? Ó, veja bem, se você vê lá em João 14, Jesus falando sobre isso, ele disse assim, olha, capítulo 14, versículo 16, versículo 17, Jesus disse assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, aquele que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém? Então João Batista, irmão, teve essa característica, a terceira característica que o texto nos mostra, de falar de forma clara sobre o Espírito Santo. E ele falava aqui que esse que era poderoso, cujas alparcas não poderia ele nem desatar, viria e enviaria sobre nós o Espírito Santo. E o texto mostra isso. E amados, o Espírito Santo que o mundo não tem, não vê e não pode ter. Mas nós, aqueles que cremos em Jesus e fomos alcançados pela graça de Deus, Ele está em nós e habita em nós, como diz o texto aqui, e para sempre. Veja a expressão, se você olhar isso. Mas outra coisa interessante sobre isso é lá em Romanos capítulo 8, quando Paulo começa a falar, irmãos, sobre a lei e sobre a graça. E no capítulo 8, versículo 7, ele diz assim, ó, porque a inclinação da carne é inimiga contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E esse Espírito, no caso, é o Espírito Santo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Existem dois tipos de pessoas na terra. Existem dois tipos de seres humanos. Aqueles que têm e aqueles que não têm o Espírito Santo. E a Bíblia mostra e fala de forma clara sobre isso. Então, amados, veja bem, nós precisamos, de fato, entender, compreender e valorizar quem éramos, quem somos hoje e quem seremos no futuro. Éramos míseros pecadores, debaixo da ira de Deus, vivendo em delitos e pecados. Hoje, pela graça e pela misericórdia, somos perdoados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e temos o Espírito Santo em nossa vida. Amém? Então essa foi a terceira coisa que João Batista teve como característica do seu ministério. A quarta coisa que o texto nos fala, irmãos, desse profeta tão abençoado, foi que ele falou sobre o tremendo perigo que correm os incrédulos. Veja o versículo 12, aí eu quero que você veja no versículo 12, ele diz assim, ó, no texto lá de Mateus capítulo 3, nós estamos em Mateus capítulo 3, versículo 12, ele diz assim, ó, a sua pá ele tem a mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo neste inferno. João Batista ali então está falando, irmãos, com
a quarta característica do seu ministério foi falar de forma clara sobre esse tremendo perigo que as pessoas estão correndo. Então veja bem, irmãos, ele falou aos que ali ouviam aquele discurso naquele dia, que eles deveriam aguardar a ira vindoura. Veja no versículo 7 aí, ó. Versículo 7, ele diz assim, ó: vendo, porém, muitos fariseus e saduceus que vinham ao batismo de rastro de víboras, quem os induziu a fugir da ira vindoura. Então João Batista estava falando sobre uma ira que ele viria, sobre um juízo que estaria para acontecer. Então no versículo 7 e no versículo 12 que acabamos de ler, ele falou sobre um fogo inextinguível, onde a palha algum dia ficará queimada eternamente. Essa, irmãos, por isso, igreja, não é uma questão, irmãos, de pouca importância, não. Como se a gente pudesse se arrepender ou não se arrepender, não. O juízo de Deus é sério, está para acontecer. E nós precisamos, irmãos, lembrar que existe tanto o céu, como também existe o inferno. Irmãos, que mensagem assim, está falando do inferno, falando do pecado. Os irmãos sabem que essa mensagem não é a mensagem que se prega hoje nas igrejas. Pecado, inferno, juízo, arrependimento, não. A mensagem é outra: é prosperidade, é bênção, é corrente de 7 dias, de 3 dias, de 10 dias, é bênção daqui, é bênção da lá. Mas a mensagem que João Batista pregou e se diferenciou e foi elogiado como homem de Deus pelo próprio Cristo foi essa. E é essa, querido, são essas características que Deus busca, que Deus quer na minha vida e na sua vida. Não apenas de mim que prega, da missionária, não. Todos nós que fomos alcançados por essa graça divina. Então, amados irmãos, nós temos que entender que assim como existe a vida eterna para aqueles que creem em Jesus, existirá também a condenação eterna para aqueles que não creem em Jesus, que desafiam, que se mantêm rebeldes contra o Senhor Jesus. E eu digo para você, o Evangelho é salvação, e também o Evangelho é condenação, o Evangelho é juízo. Veja bem que a mensagem do Batista é essa aqui, que as pessoas deveriam se arrepender e crer naquele que era mais poderoso do que ele. Mas entretanto, o Batista fala também de um juízo vindouro. O Batista está falando de um fogo inextinguível, ou seja, salvação e condenação. E é muito interessante isso, essas duas coisas. E é por isso que Jesus batiza com o Espírito Santo, que é aquele que nos leva, que opera em nós o arrependimento e crê em Jesus. Mas também batiza com fogo, ou seja, juízo, condenação. E é interessante que lá em Malaquias capítulo 4, o profeta, pelo mesmo Espírito, ele disse assim no capítulo 4: mas eis que vem aquele dia, o dia do Senhor, e ele arde como fornalha, em que todos os soberbos, em que todos aqueles que cometem impiedade serão como a palha. O dia virá, de forma que os queimará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não restará, não ficará nem raiz, nem raiz. Nós somos aqui, né, irmãos, agricultores, mexendo um pouco com terra, e nós sabemos que aquele que mexe com terra é uma boa broca, né? Quando a gente passa o fogo na broca, e não queima só superficialmente, por cima, é quando queima todo aquilo que está por cima, e queima também aquilo que pode estar embaixo, as raízes das árvores e tudo mais. Aí a broca fica boa queimada, houve um bom êxito. E o profeta diz que o juízo de Deus virá, e de forma abrasadora, que queimará, de forma que não ficará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, aí vem a promessa, mas para vós, que temeis o nome do Senhor,
nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros na estrebaria. Que coisa maravilhosa, irmãos. Quem também somos da roça aqui, vocês já viram o bezerrozinho está apartado da mãe, quando a agricultura vai no curral e ele se aproxima da mãe, é aquela alegria, claro que vai mamar, e é aquela felicidade, irmãos. É isso que o profeta Malaquias, ele está aqui definindo, aqueles que temem a Deus, aqueles que amam a Deus. Então, queridos, a quarta característica do ministério de João Batista foi ele falar de forma clara desse juízo, do perigo que está ocorrendo às pessoas que ainda não se entregaram para Jesus. Mas nós vamos ver uma outra característica desse ministério de João, que é importante que você possa ter a lição para a sua vida. Eu, particularmente, quando estava pesquisando e vendo isso aqui, eu estava, como se diz, cada um junto-se a si mesmo, disse Paulo, e eu analisando o que eu preciso melhorar. Permitir que essas características ocorram, fluam na minha vida. Até porque o mesmo Espírito que salvou é o mesmo Espírito que me salva, que salva você, que está em mim, que está em você, que está no João. Amém, amados? Creia nisso. A quinta característica, irmãos, de João foi que ele falou claramente da segurança de que desfrutam os crentes autênticos. Amém? Versículo 12 diz assim, ó, veja aí, versículo 12. E ele recolherá no trigo, no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Veja bem, irmãos, João Batista está falando que existe um celeiro, ou ele está falando de um celeiro onde serão recolhidos todos aqueles que pertencem a Jesus. Amém? E eu quero dizer para você que se Jesus te escolheu, como diz lá em João, não foi nós que escolhemos a Jesus, foi Ele que nos escolheu, nos mandou ir e darmos fruto, e nosso fruto permaneça. E se fomos escolhidos, fomos chamados, e estamos aqui no aprisco do Senhor Jesus, amados. Eu quero dizer para você que Ele nunca te deixará e nem te abandonará. Diga amém? Sabe por quê? Porque a promessa dele é essa mesmo. Lá em João capítulo 10, versículo 27, ali em João capítulo 10, ele fala do convívio do pastor com as ovelhas. E ele diz assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, mas Deus, versículo 29, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Amém. Que promessa maravilhosa. Que coisa tremenda essa promessa aqui para você que é ovelha de Jesus. Se você é ovelha, você está com essa promessa. Se você é bode, não é ovelha, então você não tem essa promessa. A promessa é para as ovelhas de Jesus. Está entendendo, amados? Então, queridos, lá em Mateus, versículo 12, nós vemos também outra passagem que Jesus também está falando das ovelhas, e ali ele está falando daquela ovelha desobediente que sai do aprisco. E aí no capítulo 18, versículo 12 de Mateus, Jesus disse assim, ó, que nos parece? Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos montes para ir buscar a que se extraviou? E se acontecer achá-la, em verdade vos digo que o maior prazer tem por esta do que pelas 99 que se extraviaram. Assim também não é da vontade do meu Pai, que está nos céus, que venha a perecer um só desses pequeninos. Isso é segurança, amados. Isso é segurança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja bem, amados, a promessa para nós hoje, para mim e para você, é que assim como estavam seguros aqueles que entraram naquela arca de Noé, nós também estamos seguros. E aí alguém pode se perguntar, mas nós não podemos perder a salvação?
A salvação não se perde, irmãos. Eu repito para você, pense nos pontos que eu acabei de falar sobre João. E se convença que João Batista era um pregador reformado. Depravação total, graça irresistível que é o que o Espírito Santo faz na nossa vida, segurança dos santos, ou seja, quem está em Cristo, seguro está. É interessante, queridos, lá em Filipenses, Paulo falando sobre isso, ele diz assim, olha, capítulo 1, versículo 6, daquele que começou a boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo. Querido, irmão e irmã, talvez você diga, e você veja em sua vida que não está boa, que precisa melhorar. Talvez você veja na vida do irmão, do seu lado, que você convive, que ele precisa melhorar. Mas Paulo, pelo Espírito Santo, diz isso, olha, aquele que começou a boa obra, ele está trabalhando ainda, e ele vai concluir até a volta de Jesus. A obra não está concluída na minha vida, nem na tua vida. Nós estamos em constante crescimento espiritual. É por isso que Paulo também fala, olha, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nós temos que desenvolver isso diariamente e crescer. Charles Spurgeon, pregador, príncipe dos pregadores, um homem tremendo, usado por Deus, ele falou sobre essa questão de segurança, de estarmos seguros em Cristo Jesus, e ele disse assim, olha, se você tem, você não perde. Se você perdeu, é porque você nunca teve. Sobre salvação, ele disse isso. Amados, e é interessante que é aquele exemplo daquele irmãozinho que tinha aquele dilema, será que estou salvo? Eu pequei. E vai para a igreja e aí vai cabisbaixo, porque de alguma maneira transmitiu a Deus, transmitiu ao Senhor. E aí está lá para baixo, dúvida se está salvo, se não está salvo. E aí, aquele irmãozinho sempre ia para a igreja, e quando chegava na igreja, e aí, no final, o pastor fazia um apelo, quem quer aceitar Jesus, quem quer renovar a sua fé, e aí aquele eu ia para frente, aí o pastor começava a orar, Jesus, abençoa o teu filho, enche ele, Jesus, enche com o Espírito Santo. E aconteceu uma vez, e aconteceu duas, e aconteceu 3, e aconteceu 10, e aconteceu 15, e aconteceu umas 20 vezes, e um dia foi que da mesma forma, irmãos, eu quero renovar a igreja. Quando o pastor começou a orar, Jesus abençoe o irmão, enche do Espírito da irmã que lá atrás, enche não, Jesus, porque esse vaso está vazando. Irmãos, a verdade é que de alguma forma nós vazamos. Nós perdemos às vezes a alegria. Às vezes perdemos um pouco do ânimo. Às vezes nós perdemos aquele impulso, aquela interdez devido às aflições. Mas eu quero dizer para você que o crente verdadeiro, ele jamais fica vazio do Espírito Santo. Amém, amados? É por isso que o apóstolo Paulo disse assim, olha, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Temos que nos encher, queridos, temos que nos encher do Espírito Santo. Então, irmãos, pode-se perder a salvação? É uma pergunta. E o fato é que há cristãos que são capazes sim de cometer pecados terríveis, pecados feios, infames, grosseiros. Nós cremos sim que o cristão ele pode até cair seriamente e radicalmente, sim, mas nós não cremos que ele cairá totalmente e finalmente. O exemplo disso é Davi, no Velho Testamento. Não lembra Davi? Um homem segundo o coração de Deus, mas se deixou levar pela sedução. E hoje estou eu aqui, mais de 2000 anos falando sobre Davi. E foi um exemplo, foi um rei, profeta, um homem de Deus, mas que infelizmente traz sobre si essa mácula de ter pecado de forma dura, de forma cruel. Amados irmãos,
interessante que Davi, ele pecou, é verdade. Mas o seu arrependimento subsequente foi tão profundo, tão quanto o seu pecado. E o Salmo 51 descreve isso. É o Salmo onde ele ali fala, né, sobre o seu pecado. E no versículo 16 ele diz assim: pois tu não me comprases em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocausto, tu não me deleitarias, tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável é a Deus, é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não despreza, ó Deus. Então, o salmista, rei, profeta Davi, ele entendeu e compreendeu que não seria sacrifício, não seria derramar de sangue de milhares, centenas de milhares de boi, ovelhas e carneiros, não, mas que precisaria de fato ter um arrependimento sério no seu íntimo, no seu coração. Mas no Novo Testamento também, irmãos, nós temos dois exemplos, para não dizer que ficamos só na antiga aliança, e na aliança nova, na graça, nós temos dois exemplos de duas pessoas que cometeram pecados também. O primeiro foi Pedro, né, irmãos? Nós sabemos que Pedro pegou Jesus. E Judas também negou Jesus, né, irmãos? Dois homens que conviveram, andaram, vivenciaram sinais, prodígios e milagres e ambos pecaram. É interessante que Judas, ele saiu e foi o que, irmão? Se suicidar. Pedro se arrependeu. E aí, irmãos, o que aconteceu? Ele se ergueu como o pilar da igreja primitiva, nós sabemos disso. Mas aí a gente se pergunta, qual a diferença entre esses dois homens? Um saiu, foi tirar sua própria vida. O outro se arrependeu e se ergueu, foi o líder na igreja primitiva. Bom, Jesus disse aos dois que ambos o trairiam, né, irmãos? Depois de falar com Judas, lembra, nasceram, foi que Jesus para Judas: olha, o que tu tem que fazer? Vai e faz logo, faz depressa. Com Pedro, ele falou diretamente, mas ele falou, irmão, de uma forma diferente. Aí, se você quiser voltar para ver depois, é lá em Lucas capítulo 22. No versículo 31 e 32, Jesus disse assim para Pedro: olha, Simão, Simão, eis que Satanás nos pediu para te se andar, porque tenderá como trigo. Mas eu roguei por ti, para que na tua fé tu não desfalecesse, e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Amém, amados? Então, queridos, veja bem, Jesus disse a Pedro, não foi se que se converter, mas quando tu se converter, foi o que Jesus disse. Então Jesus estava, irmãos, confiando, sabe o que, irmãos? Que Pedro iria voltar, que Pedro iria se arrepender, mas que sua queda, mas Jesus estava confiando realmente também, irmãos, era que sua queda seria sim uma queda radical e séria, mas não seria uma queda total e final, como foi no caso de Judas. A confiança de Jesus, irmãos, estava na sua própria intercessão. Amém? Então Jesus confiava e sabia que isso ia acontecer por causa da sua própria intercessão. Isso você vê lá em João capítulo 17. Quando você quiser saber dessa segurança, se alegrar que existe alguém cuidando de você, zelando de você, leia João 17. Lá em João 17, versículo 11, Jesus diz assim, Jesus estava orando, era a oração de Jesus ao Pai. Ele disse assim, ó, eu não estou mais no mundo, Pai, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Era uma conversa de Jesus com o Pai. Enquanto eu estava com eles, Pai, eu os guardava em teu nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu. Nenhum. E Judas se perdeu? Aí Jesus diz, senão o filho da perdição, para que se cumpra as escrituras. Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que lhes tens dado, para que vejam a minha glória, a qual me deste.
pois ele me amaste antes da fundação do mundo. É o versículo 24. Então, amados, veja bem, Pedro voltou. Pedro pecou de fato, seriamente, radicalmente, mas não totalmente, mas não finalmente. Mas aí você pode perguntar, mas irmão, ali, veja bem, mas aqueles que a gente vê o que frequentou a igreja, passou um tempo feliz, um tempo alegre, e não está mais. E aí? Está dizendo que não pode haver perda de salvação. Como é que a gente pode explicar isso? Né? Você que já tem uma caminhada longa, deve conhecer muita gente, que já conviveu com você, os irmãos mais maduros na fé, não velho, mais maduros na fé, que conhece tanta gente, né, gente? Que um dia esteve ao nosso lado, adorando a Deus, seguindo a Deus, e outro está mais. E aí, como conciliar essa mensagem da segurança na pessoa de Jesus? Bom, aí a gente vai lá para 1 de João, convido você. 1 de João, capítulo 2, diz assim, versículo 18: Filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado. Por onde conhecemos que é a última hora. Versículo 19: Saíram dentre nós, mas não eram os nossos. Porque se fossem os nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos que saíram para que se manifestasse que não eram os nossos. Então veja bem, meus irmãos, a igreja é um corpo misto. Existe na igreja o joio e o trigo. Existe, irmãos, cabras de um lado e ovelhas do outro lado. A parábola do semeador do Doutor Jesus esclarece isso. Você lembra aquela parábola do semeador que saiu a semear? Deixa claro que há pessoas que podem, disse Jesus naquela parábola do semeador, pessoas que podem ter tido uma experiência falsa de conversão. Foi uma experiência falsa de conversão. Elas podem ter tido uma experiência de fé, mas aquela fé não foi uma fé genuína. Pessoas que a cada culto se convertiam, como eu acabei de citar desse exemplo, essa pessoa que vivia aos pés do púlpito, né, buscando ali uma paz, um perdão. Mas aí, meus queridos, que nós possamos entender que no caso aqui de Judas, ele foi filho da perdição desde o começo. Sua conversão foi espúria, essa é que é a verdade. Jesus, portanto, não orou por sua restauração. Judas não perdeu o Espírito Santo, essa é que é a verdade, irmãos, porque ele nunca teve o Espírito Santo. Ele teve uma falsa experiência de conversão, não foi uma experiência genuína e verdadeira de conversão. E é muito interessante isso. E alguém disse assim, queridos, que Judas Iscariotes traiu Jesus, mas não se arrependeu. Muito embora tenha reconhecido seu erro e ficado triste por isso, mas não se voltou para Jesus. Veja bem que quando ele caiu em si, ele pegou as 30 moedas, quis devolver, não aceitaram, ele lançou e foi se suicidar, tirar sua própria vida. Faltou, portanto, irmãos, o último elemento, daqueles 3 elementos que eu falei do arrependimento no começo da nossa palestra. Ok, irmãos? Então veja bem, Pedro negou a Jesus, mas o que aconteceu, amados? Pedro negou a Jesus, mas ele se arrependeu, reconheceu o seu erro, chorou pelo seu pecado e se voltou para Jesus, foi perdoado e foi restaurado. Amém, amados? Que nessa noite nós possamos buscar ter em nossa vida a característica, ou as características que existiu que ele teve em João Batista. Primeira característica, falar sobre o pecado. Segunda característica, amados, falar sobre Jesus, pregação cristocêntrica. Terceira característica, ele falou, amados irmãos, sobre o Espírito Santo. Quarta característica, ele falou sobre o perigo das pessoas
que não têm a Jesus, que ainda não vieram a Jesus. Essas pessoas estão debaixo do juízo e daí da condenação. E por último, ele falou da segurança daqueles que amam Jesus, que são ovelhas de Jesus. E essas características que existiam na vida do ministério de João, possam existir na minha e na sua vida também. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, sou grato, Pai, por tudo. Acabamos de falar, Senhor, sobre a vida de João. Esse homem de Deus que foi cheio do teu Espírito. Esse mesmo Espírito, Senhor, que está em mim, que está na igreja. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a permitir que flua em nós, Senhor, esse comprometimento de falar contra o pecado, que nós possamos ter uma mensagem cristocêntrica, Senhor. Nos ajuda, Pai, a proclamarmos a verdade do Evangelho. É duro porque é uma verdade que salva, mas é uma verdade que condena também. Nos ajuda, Senhor, nos dá interpretez, ousadia para a glória do teu nome. Muito obrigado, Deus. Fique conosco, nos abençoe, em nome e por amor de Jesus. Todos digam amém. Amém. Deus abençoe a todos.